Bom, vamos fazer aqui uma exemplificação de como ficaria a memorização de textos bíblicos, de páginas inteiras de textos bíblicos. Então, eu tenho aqui o exemplo do Novo Testamento, João, capítulo 2. Então, o primeiro passo é você tirar da Bíblia o texto que você pretende memorizar. Nesse caso, eu fiz a impressão numa folha, usei até folha de rascunho para fazer essa impressão, usando o verso da folha. E aí eu tenho o texto impresso, e esse texto aqui, ele tem um total de 29 versículos. Então eu tenho aqui o texto que eu pretendo memorizar. São 2 páginas, totalizando 29 versículos, certo? Então o primeiro passo, o que eu vou fazer? A leitura do texto. Então eu faço a leitura do texto normalmente, compreendendo, uma leitura com calma, uma leitura pausada, uma leitura reflexiva, para tentar compreender bem o que será memorizado. Depois que você fez a leitura, você vai começar a extrair de cada frase, você vai extrair uma palavra-chave, uma palavra que te ajude a lembrar dele. Então, essa é a ideia da memorização por palavras-chave. Então, você pega aqui, por exemplo, eu vou usar a canetinha amarela, marca-texto. Você pega aqui: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, isso é muito pessoal. Qual é a palavra-chave que serve para você como um gatilho de memória, né? Qual é a palavra-chave que ajudaria você a lembrar desse trecho aqui? Como é uma cabeça de capítulo, o ideal é que você escolha a palavra que inicia, porque aí fica mais fácil para você lembrar depois. Então, no caso, eu grifo a palavra filhinhos, né? Aí, na segunda frase, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Qual é a palavra que exemplifica para você essa frase aqui, né? Talvez pecados de todo o mundo. O ideal é que você escolha, a princípio, uma palavra. Se você quiser escolher uma frase, pecados de todo o mundo, não tem problema. Mas o que você vai memorizar depois é palavras-chave, ok? E aí você vai fazendo isso com o texto, e depois você vai transportar essas palavras para uma folha. Então eu tenho uma folha aqui com 29 campos, porque são 29 versículos. Então, primeiro vai ser filhinhos. Então vou escrever aqui filhinhos. O segundo, mundo. O segundo, eu coloco aqui a palavra mundo. E você vai usar aquela técnica de memorização que a gente utiliza, que é linkando uma palavra através da outra. Então, eu tenho aqui, eu já deixei pronto para exemplificar. Eu vou escolher dentro daquela página todas as palavras-chave que eu irei utilizar na memorização daquele texto. Então, essa mesma técnica para textos bíblicos é a mesma técnica que eu utilizo com atores, com atrizes, né? Então, na hora de fazer a memorização, eles memorizam palavras-chave apenas, só que essas palavras-chave, elas servem de suporte, a gente chama de gatilho de memória, para lembrar do texto. Então, a gente presume que essa palavra filhinhos vai te ajudar a lembrar do primeiro trecho, a palavra mundo vai ajudar a lembrar do segundo trecho, e assim por diante. Então, você tem aqui, neste exemplo, que eu deixei aqui a folha já. Eu fiz uma primeira leitura grifando com a caneta, uma segunda leitura grifando com caneta marca-texto, lá, né? Conferindo e confirmando as palavras que realmente funcionam. Tá vendo? Então, tem aqui mentiroso, a quarta palavra, do versículo 5, obedece. O 6, a palavra andar. Aqui a palavra andar, até completar a minha lista de palavras-chave. Bom, então chegou a hora de fazermos a memorização desses gatilhos para a memória. Esse aqui é um processo muito simples, muito rápido também, tem que ser, claro, bem criativo, para que você faça isso com criatividade e imaginação, e que você consiga o resultado, que é a memorização dessas palavras. Então vamos lá. Você vai criar um personagem primeiro. Você desenha aqui, esse personagem ele dá uma ação a essa historinha, né? Você tem que ter esse personagem, pode ser você mesmo esse personagem, mas esse personagem pode ser João, né? Ou pode ser
os interlocutores do João. Enfim, tem que ter alguém para percorrer a história. Então, vamos lá. Os filhinhos andavam pelo mundo e, ao andar pelo mundo, eles encontraram um testamento. Atrás do testamento tinha um mentiroso. O mentiroso, ele teve que obedecer a ordem, e ao obedecer ele teve que andar muito até ficar antigo. Quando ele ficou bem antigo, ele se transformou numa luz. E quando ele se transformou numa luz, ele encontrou o seu irmão. E ao encontrar o seu irmão, o irmão tropeçou, levou um tropeço. E quando ele levou o tropeço, ele ficou cego. Eles ficaram cegos. E ao ficar cego, eles encontraram Jesus. E Jesus, chegando, reuniu todos os pais. Ele separou os pais mais fortes, porque eles precisavam levantar o mundo. O mundo não era feito de terra, ele era feito de carne. E a carne, eles tiveram que passaram muito essa carne, passam durante 1 hora. E até que passaram 1 hora e até a hora se dividir ao meio. O meio dessa hora, eles passaram unção. A unção era a unção de verdade, era de verdade. Essa unção de verdade foi dita pela nega. Nega é nega, na verdade, né? Mas eu vou colocar nega, que fica mais concreto. A unção de verdade foi passada pela nega, e a nega acaba confessando. Ela confessa que ouviu a vida, que era uma personagem, a vida enganar quando passou a unção. E aí as pessoas começaram a se manifestar pedindo justiça, certo? Essa historinha, então, é uma historinha preliminar. Agora, o ideal é que você comece a passar de novo a historinha visualizando isto, tá? Então, os filhinhos andaram pelo mundo até encontrar um mandamento. Atrás do mandamento tinha um mentiroso. O mentiroso obedece às ordens e vai andar muito até ficar antigo. Quando ele fica antigo, ele se transforma numa luz, e ao se transformar numa luz, ele encontra um irmão, e o irmão leva um tropeço. Com o tropeço, ele acaba cegando, né? E ao cegar, ele encontra Jesus. Jesus reúne todos os pais e seleciona os pais mais fortes para levantar quem? O mundo. O mundo ele é feito de carne, e a carne eles têm que passar. Eles passam durante quanto tempo? Eles passam durante 1 hora. Essa hora é dividida ao meio, e ao dividir a hora ao meio, no meio eles passam a unção. A unção, ela é de mentira ou de verdade? Essa verdade foi dita pela nega. Essa nega confessa que eles ouviram a vida enganar quem? Enganar a unção, o processo de unção. E aí as pessoas começaram a se manifestar pedindo justiça. Então vamos fazer agora o seguinte: se concentra aí, olha num ponto fixo aí da sua sala, da sua casa, ou mesmo por esse pontinho na tela, e tenta primeiro visualizar com os olhos abertos. Eu vou contar de novo a historinha e tente imaginar com os seus olhos abertos. Ou, se preferir, feche os olhos também. Então, preparado? Se concentra, respira fundo, relaxa e visualiza aí na sua mente. Filhinhos andavam pelo mundo até encontrar um mandamento. Atrás do mandamento tinha um mentiroso. O mentiroso obedece a ordem e vai andar pelo mundo. Ele anda pelo mundo até ficar bem antigo. E ao ficar antigo, ele se transforma numa luz. A luz, ao se transformar em luz, ele encontra pela primeira vez seu irmão. O irmão leva um tropeço, e o tropeço cega ele. E aí vem Jesus reúne todos os pais mais fortes, e eles andam pelo mundo. Eles vão levantar um mundo que é feito de carne, e a carne eles têm que passar. Eles passam durante quanto tempo? 1 hora. Essa hora eles dividem ao meio e passam no meio a unção. A unção é de mentira? Não, é de verdade. A verdade foi dita pela nega. A nega
confessa que ouviram quem? A vida, enganar, a unção, né? E aí o pessoal teve que se manifestar pedindo justiça. Pronto, se for necessário, volte um pouquinho esse trecho do vídeo e faça de novo com os olhos fechados, até que você memorize essa sequência. Tá bem fácil, tá bem simples mesmo. E aí memorizou a sequência, o que você vai fazer? Você volta no texto original, e lê mais uma vez no texto, prestando atenção nos pontos que você marcou, entendeu? Então você vai ler o texto agora se concentrando nas palavras-chave que você usou, certo? E aí você vai perceber que você vai lembrando das palavras-chave, automaticamente lembrando do texto. Então você vai ler esse texto mais uma ou duas vezes e aí já estará gravado em sua memória grande parte dele. Quanto mais você ler esse texto, mais fácil ele ficará gravado em sua memória. Então é um processo diferente de decorar, porque aqui você lembra exatamente a sequência. Ao lembrar da sequência de palavras-chave, você estará lembrando automaticamente da sequência das trechos do texto. Então toda vez que você pensar na palavra, vamos pegar aqui o item 5, a palavra obedece, você vai lembrar que, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Então você vai fazendo esse tipo de leitura, e aí toda vez que você ler uma palavra-chave, lembrar da palavra-chave, você vai lembrar do texto, até que esse texto fica automático como uma música. Outra coisa que ajuda também, falando em música, é você fazer exatamente isso. Você pega esse texto que está memorizado através das palavras-chave e você começa a cantar. Isso mesmo, como eles faziam antigamente, quando as pessoas não tinham ainda lugares, papel para escrever, eles cantavam os textos, como aquelas missas realizadas em latim, onde a missa era cantada. Isso ajuda ainda mais no processo de memorização. Então, se você tem a sequência de palavras e você tem aí agora o texto em sua memória, é só você ficar cantando esse texto como se fosse realmente um mantra que você pronuncia. Aí você consegue essa memorização. Ajuda também você a criar aquele processo de memorização da fixação rápida, uma vez a cada 5 horas durante 4 dias. Também te ajuda, você cantar esse texto uma vez a cada 5 horas durante 4 dias, te ajudaria a gravar na memória rapidamente. Então, resumindo, o que a gente faz? Nós pegamos o texto, fazemos uma primeira leitura do texto para nos familiarizar, fazemos uma segunda leitura agora marcando as palavras que facilitam para a gente a memorização e transferimos para uma folha. A gente memoriza essas palavras-chave, todas elas, né, criando aquela técnica de visualização e encadeamento. E ao memorizar as palavras, você lê mais uma vez o texto e automaticamente você começa a memorizar o texto trecho a trecho, ok? Então tá aí, uma técnica bem simples e bem agradável para você memorizar textos e passagens bíblicas.